Cada cena das telas de cinema se torna um quadro mental, despertando a fantasia infantil, as tensões de um momento de perigo ou os arroubos de amores que nunca vivemos de fato. A magia do cinema está em nos transportar para o momento do beijo, da loucura, do fantástico, como se estivéssemos em cena, assumindo o protagonismo, seja lutando como campeões ou super-heróis. Mas as cenas de cinemas vão além de momentos, são memórias que nos constituem, performance que nos formam. Ganhamos nova vida a cada filme que assistimos e protagonizamos em nossos inconscientes, sendo recrutados para guerras ou épicos impossíveis, vagando para outro tempo ou nos comunicando com outras criaturas. Até que ponto conhecemos os riscos da viagem? Estamos contando os pontos da luta? Como os cristãos deveriam encarar essa aventura? Deveriam rir de algo tão sério? Qual a impressão do que vemos sobre nossa mente? Que bom estarmos aqui de novo. Esse é o canal Todavia, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre a questão do cinema. Com a pandemia, muitos cinemas estão parados e as pessoas agora estão com a perspectiva de poder voltar para assistir os seus filmes assim que for possível. Ao mesmo tempo, muita coisa tem saído em stream e aí alguns se perguntam sobre o futuro do cinema. Será que o cinema como plataforma ainda vai continuar? Eu penso que sim, porque outras crises já houveram e mesmo assim o cinema sempre se manteve. Há mais de um século de história do cinema. E nesse vídeo a gente fala um pouquinho da relação do cristão com o cinema. Claro, esse é um assunto que vai gerar alguma polêmica e muita gente vai ser tentada a dar dislike, a fazer comentários antes de ver o vídeo até o final. Se você é do tipo que nada convence, você já é favorável ao cinema e acha besteira se perguntar sobre esse assunto, eu acho que assistir esse vídeo não vai valer a pena. Então, há outros vídeos aqui no canal, você pode consultar, pode conhecer o nosso trabalho e não necessariamente ficar nesse vídeo porque ele certamente não será para você. Agora, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa de mente aberta, está disposto a ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto e a discutir sobre a questão do cristão ir ou não ao cinema, então eu convido você a refletir sobre esse assunto. Para começar, a Igreja Adventista oficialmente recomenda aos fiéis que não frequentem cinemas. Alguns vão questionar isso porque antigamente a coisa era mais explícita, uma vez que no voto de batismo e também no manual da igreja se usava textualmente a palavra cinema. Hoje a palavra foi substituída, mas se engana aqueles que pensam que a igreja de alguma maneira retrocedeu. Pelo contrário, o que a igreja está fazendo é tornar mais abrangente o assunto para envolver não só o cinema em si, mas também outras mídias. Agora, quando a gente fala dessa controvérsia, tanto os defensores do cinema quanto aqueles que são contrários à prática de ir no cinema tentam se apoiar em supostos benefícios ou malefícios do cinema, especialmente tendo em vista o que a ciência fala. E há vários vídeos aí bastante populares mostrando que o tamanho da tela influencia, etc. Aqui a gente segue uma abordagem diferente, porque de fato não é a ciência quem determina o que o cristão deve ou não acreditar. Eu, por exemplo, não como animais impuros, lá de Levíticos 11, não é porque a ciência tem confirmado que o consumo dessas carnes faz mal. Isso para mim é um apoio, mas não é a base da minha fé. A base da minha fé é o que está registrado em Levíticos 11. E eu estou apenas dando um exemplo aqui para mostrar que o cristão que segue o princípio sola escritura tem que basear a sua fé naquilo que diz as escrituras. A autoridade das escrituras está acima de qualquer outra coisa. E existe aqui um vídeo no canal sobre esse princípio do sola escritura. Alguém vai dizer assim, tá bom pastor, mas a Bíblia não fala especificamente do cinema? Bom, seria estranho que a Bíblia falasse de cinema porque essa tecnologia surgiu há pouco mais de 100 anos.
E isso não era um problema nos tempos bíblicos. Então quer dizer que a gente não tem que se preocupar com esse assunto só porque a Bíblia não trata diretamente? Há muitas coisas que a Bíblia não aborda diretamente porque não fazem parte da sua época, dos problemas do mundo de então, quando a Bíblia foi escrita. Isso não quer dizer que a Bíblia seja um livro limitado ou desatualizado, porque ela encerra conselhos e princípios que podem ser estudados e aplicados devidamente a cada situação. Então, por mais que a Bíblia não fale claramente, assuntos como, por exemplo, se eu devo fumar ou não maconha, se a prática da eutanásia é correta, quais os problemas de viver de uma forma consumista, tudo isso pode ser estudado à luz das Escrituras. Então, quando a gente fala de textos bíblicos e a mensagem que eles encerram de forma direta, isso exige uma pesquisa bíblica e é a área da teologia bíblica. Quem estuda passagens, tenta lidar com a questão de tradução, se os originais dizem realmente o que a nossa tradução está dizendo, e procura descobrir o significado em cada texto. Mas quando a gente faz uma abordagem um pouco mais ampla, cobrindo de forma panorâmica um determinado assunto, então a gente está lidando com a teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela procura responder o que é viver à luz das pressuposições bíblicas, o que é ter uma cosmovisão bíblica, como o mundo deve ser interpretado à luz das Escrituras. E se a gente pensar no cinema, ele se enquadra numa área que é a cultura. Como o cristão deve lidar com a cultura? Existem várias questões que são extremamente complexas, não há resposta simples para alguns casos, de maneira que isso exigiria o trabalho de muitas pessoas pesquisando e analisando as diversas questões que existem nessa relação problemática entre Bíblia e cultura. Aqui, o que nós vamos tratar é algo mais simples, algo mais direto para responder essa pergunta a respeito do cinema. Então eu separei alguns princípios que são simples e que devem responder por que um cristão não deveria frequentar cinemas. Eu reconheço que muitos desses argumentos não servem apenas, não se restringem à questão do cinema em si, mas também podem ser devidamente aplicados a outras mídias. Então eu sugiro você que nos acompanhe nessa reflexão, mas antes da gente ir direto para esse assunto, eu quero convidar você a já deixar o seu like, dá sempre muito trabalho editar o canal, e também a conferir esse comercial. Como alcançar as novas gerações? Como lidar com as questões trazidas pela pós-modernidade e suas ideologias? Como fazer a igreja crescer nesse período? Conheça agora o livro Explosão Y. 272 páginas, rica bibliografia e capítulos que vão direto ao ponto, com conteúdo acadêmico dito em linguagem simples. Adquira agora e ajude o canal a continuar crescendo. Para responder essa questão aqui, eu vou elencar alguns princípios bíblicos. Note que o método texto-prova é diferente disso que nós estamos fazendo. O texto-prova é quando você literalmente caça um texto para tentar justificar alguma coisa, por vezes desrespeitando o contexto daquela passagem bíblica. Aqui não, a gente vai extrair princípios e aplicá-los a essa situação. A forma como eu vou organizar e nomear esses princípios é apenas para tornar a nossa abordagem mais didática, ok? Então, o primeiro princípio trata da importância da contemplação. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. No Antigo Testamento, quando se contempla deuses falsos, você se torna vazio como eles. No Novo Testamento, quando você contempla o Senhor, você é transformado de glória em glória pelo Espírito do Senhor. De maneira que esse contemplar aqui não é apenas assistir, está no sentido de gastar, de devotar atenção, tempo, de tal maneira que você acaba permitindo que aquilo exerça uma influência sobre o seu caráter e a sua vida também. O que a gente vê na Bíblia é que há consequências espirituais para todo tipo de mídia que consumimos ou objeto ao qual passamos a nos devotar. Mas aí alguns vão dizer assim, mas é só entretenimento, não é nada assim perigoso, é inofensivo. Ok, mas nenhum entretenimento é feito no vácuo. O produtor, o roteirista, o diretor, ele sempre vai colocar de forma consciente ou inconsciente
aquilo que ele acredita no filme que está fazendo. O filme leva muito das crenças e do background dos seus realizadores. Isso é inegável. Vou dar um exemplo aqui. Existe um filme chamado A Escada de Jacó e um outro filme que é mais conhecido do que esse, que é Ghost. Ambos os filmes pertencem a gêneros completamente diferentes. Um é um terror psicológico, com uma daquelas narrativas bem entrecortadas, meio confusas, e o outro é praticamente uma comédia romântica. O que esses filmes têm em comum? Ambos partem da perspectiva de vida após a morte e da possibilidade de entrar em contato com o além. Então é uma base espírita, espiritualista. E também ambos os filmes possuem o mesmo roteirista, que começou a escrever obras desse gênero depois de uma experiência pós-morte que teve. Esse é um exemplo óbvio, mas ele ilustra aquilo que eu estou querendo dizer, que sempre alguém vai colocar os seus valores no filme que está produzindo. O segundo princípio é aquele de renovar a nossa mente. Significa que nós devemos fugir dos padrões seculares que são comparados a uma forma na qual o cristão não deve passar, ele não deve se submeter a essa forma, porque a forma existe justamente para dar um determinado formato a alguma coisa, e nesse caso a forma chamada mundo secular vai fazer com que todos que passem por ela tenham a forma de mentes secularizadas. Se um cristão passa por essa forma, ele vai ter na sua vida algumas áreas secularizadas, seja o seu entretenimento, a sua conversação, o seu relacionamento, etc. Existe aqui também um vídeo no canal sobre secularização, esse processo. Então, quando a gente pensa nessa questão de não nos submeter, mas renovar a nossa mente, isso tem que ser um processo contínuo na vida do cristão. E é de se esperar que, como nós estamos num drama cósmico, Satanás, de forma muito sutil, ele use as diversas plataformas de mídia, os diversos conteúdos à disposição para influenciar as pessoas com conceitos diferentes daqueles que são apresentados na Palavra de Deus. O próximo princípio eu chamo aqui de o princípio de filtrar todas as coisas. O Evangelho apresenta para a gente critérios bem definidos para que a gente filtre aquilo que está sendo contemplado, aquilo que está sendo consumido, aquilo com que estamos gastando tempo. E aqui entra aquilo que eu chamo de o mito da imunidade. Não, eu vou assistir, mas eu tenho uma mente crítica, isso não vai me influenciar. Não, a gente faz uma oração antes e Deus vai proteger a nossa mente. Quando a gente se expõe a um conteúdo que sabidamente é contrário à palavra de Deus, automaticamente você já está se colocando contrária à atuação do Espírito Santo. E assim, como é que você vai esperar que ele atue em você dando discernimento ou imunidade? A própria Bíblia diz pra gente que a gente nem deve sequer nomear as práticas pecaminosas, quanto mais ter contato direto com elas. O filtrar aqui não quer dizer que você vai assistir alguma coisa e vai procurar as melhores lições. Filtrar significa dizer não àquilo que claramente é errado. Lembrando que muitas pessoas usam um texto, eu já até comentei isso em outro vídeo, aquele texto de Paulo que ele fala que ouvi de tudo e retende o que é bom. Veja, esse texto aí tem um contexto, ele está falando de profecias, que nós devemos selecionar todos aqueles que se apresentam como profetas e ficar apenas com aqueles que são autênticos, que passam no teste de ter uma mensagem coerente com a palavra de Deus, e rejeitar todos aqueles que realmente têm uma mensagem contrária à Bíblia. É nesse sentido que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. Se você aplicar esse texto para outra situação, especialmente para qualquer tipo de mídia, como se fosse uma permissão para provar todas as coisas, você está ferindo o contexto e a intenção original do autor que o escreveu. Um próximo princípio eu chamo de a noção imaginativa do pecado. Veja, o pecado ele não é apenas algo externo, uma ação, uma palavra. O pecado também afeta a nossa mente. Então, quando eu estou imaginando uma ação pecaminosa, eu também estou pecando. O exemplo mais claro disso é aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Se um homem cobiçar uma mulher no seu pensamento, ele já adulterou. Ele não tocou aquela mulher, ele não teve nenhuma ação visível, mas a sua mente já trabalhou. A imaginação já pecou por ele. Então isso é pecado do mesmo jeito. É claro que tem consequências diferentes. Um homem casado se relacionar com uma mulher num caso extraconjugal
E alguém que está na rua vê uma mulher com roupas curtas e começar a usar a sua imaginação doentia. Você vai dizer, não é a mesma coisa. Não é. Mas a essência do que ambos estão fazendo é adultério. Nesse sentido, as ações se equivalem, não em todas as consequências e guardadas as devidas proporções, mas a gente pode dizer que a essência é a mesma. Jesus também deu outro exemplo. Ele disse que se alguém detestar o seu irmão a ponto de chamá-lo de raca, que é uma forma de desprezo profunda, essa pessoa já é um assassino. Então é interessante, assassinar reputações ou odiar profundamente alguém já torna a pessoa que comete esse pecado um homicida, pelo menos um homicida em potencial, em essência. Portanto, o pecado não é apenas a ação, mas também envolve a nossa imaginação. Então, quando alguém está assistindo lá o herói matar o seu inimigo e torce por aquilo, e na sua mente fica pensando naquela cena e tomando gosto por ela e quase se colocando no lugar do protagonista, revivendo a cena, automaticamente ele está participando daquilo como se ele próprio estivesse revivendo a ação. Aí você vai dizer, mas não é todo mundo que assiste um filme de ação e sai atirando, como a gente vê em alguns casos extremos. Ou todo mundo que vai assistir um filme de traição e vai cometer adultério a torto e direito? Não, isso não vai acontecer. Mas isso vai tornar a nossa mente menos resistente ao pecado. E conforme você vai, ao longo dos anos, recebendo mensagens amortizando a sua consciência, fica mais fácil de você ficar vulnerável aos ataques de Satanás e menos suscetível à voz do Espírito Santo. O último conselho é a demonstração de fazer uso adequado do nosso tempo. É muito importante porque a Bíblia ensina que o nosso tempo é de nossa responsabilidade, somos mordomos do tempo. Então, se nós gastamos a nossa vida fazendo maratonas de série ou em entretenimento fútil, não estamos sendo mordomos fiéis. Evidentemente, existiam muitas outras contribuições que podem ser dadas e muitos outros princípios poderiam ser evocados, mas eu acho que esses são suficientes para a gente entender que o ambiente do cinema não é o mais adequado para o cristão. Eu não sei o que você pensa disso, se você concorda, se você discorda. Agradeço aqueles que ficaram até aqui para pelo menos educadamente ouvir a argumentação e pensar sobre ela. E eu acredito que quando nós estamos vivendo uma aliança com Deus, nós nos preocupamos com o estilo de vida. A experiência com Deus vai se refletir nas minhas escolhas diárias. Então, pelo menos se você se preocupa com esses assuntos, é um bom indicativo de que você está preocupado com as implicações práticas da sua experiência com Deus. Que o Senhor abençoe e guarde você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Then my living shall not